Olá, tudo bem? Estamos no curso de Farmácia Hospitalar na Prática e estamos na nossa 5ª aula sobre protocolos hospitalares e segurança do paciente. Ao longo dessas aulas, a gente viu a importância da gestão de estoque, de liberação de medicamentos de forma segura, para que a segurança do paciente seja garantida. E nessa última aula, para não deixar passar, a gente vai falar ainda mais sobre alguns protocolos e também sobre algumas metas de segurança do paciente dentro da unidade hospitalar. Então, o que são protocolos, né? Esse nome às vezes assusta um pouco, né? Mas os protocolos hospitalares são documentos que servem para garantir o melhor cuidado de saúde, orientando os profissionais da saúde na prevenção, recuperação ou reabilitação desse paciente, e eles são baseados em evidências científicas, né, experiências prévias, e são utilizados por uma série de coisas, né. Então, os protocolos nada mais são do que fosse passo a passo, e para quem que é direcionado. Então, vão ter algumas situações. Por exemplo, um protocolo que é interessante de ter numa unidade hospitalar é o de dor torácica. Por quê? O paciente está com dor torácica, o que pode ser? Pode ser um infarto, né? Então, é importante que, mediante essa situação, tenham alguns protocolos para lidar com isso. Então, o paciente está com dor no peito, quanto melhor o atendimento, quanto mais rápido o atendimento, vai ser melhor para fazer os exames de eletrocardiograma, fazer a análise de troponina, né, de marcadores cardíacos, né? Então, em vez do paciente chegar na recepção, aguardar ali 30, 40 minutos, ele pode ter esse atendimento mais eficiente. Óbvio que cada instituição pode fazer de algum jeito, né? Mas esses são os objetivos, né? Então, os protocolos podem ser usados para recomendar condutas, medicamentos ou produtos para diferentes fases de uma doença, estabelecer critérios para a utilização de uma tecnologia específica, detalhar os passos e materiais a serem utilizados em um procedimento de enfermagem, registrar oficialmente os cuidados executados e reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos. Olha ali nossos incidentes e nossos eventos adversos, igual a gente falou na última aula, né? Então, são basicamente para essas funções, né? E cada protocolo vai ter um objetivo específico, né? E também vai depender ali do que a equipe multidisciplinar tem como prioridade, ou dependendo da demanda e de ocorrências que pode ter no hospital, né? Então, por exemplo, de repente, um hospital que atende muita demanda de pacientes com dengue, né? Então, pode gerar um protocolo ali para lidar com aqueles pacientes, de como que vai fazer, como que vai reportar, se já vai direcionar para a unidade de internação, já vai utilizar uma hidratação para esse paciente, né, através de soroterapia, né? Então, tudo isso vai depender de para que serve esse protocolo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre eles especificamente. Tá? Então, por que eles são importantes, né? Por diversos motivos. Inclusive, a garantia da qualidade, eficiência no atendimento, uniformidade no cuidado. Ele serve como base para treinamento e educação e a facilitação de auditorias e controle de qualidade do hospital. Então, na garantia da qualidade, por quê? Porque eles vão proporcionar cuidados baseados em evidências, né? Então, ajuda a reduzir os erros e melhora os resultados do tratamento. Então, por exemplo, tem esse paciente com dor torácica, concorda que a chance de ficar demorando para atender esse paciente pode gerar umas consequências piores do que se ele já for atendido e depois ver a questão de o acompanhante, né, fazer todo esse trâmite, né? Então, são justamente para a segurança do paciente e também melhorar os resultados referentes a isso, né? Então, vão ter protocolos, por exemplo, que é de como vai sair o medicamento controlado do hospital, né? Então, faz um protocolo para garantir que vai ter menos erros relacionados a esse grupo de medicamentos específicos, por exemplo, né? Eficiência no atendimento. Então, se um enfermeiro, né, ele se formou na faculdade X e o outro enfermeiro
se formou na faculdade Y. A teoria é a mesma coisa, mas às vezes o jeito que eles aprenderam podem ser diferentes. Então, os protocolos estão para fazer, olha, você vai fazer dessa forma, desse jeito, com tais materiais e para ter um resultado adequado, né? Então, independente da formação na faculdade X ou Y, todos vão ter aquela mesma leitura daquele protocolo e também a realização dessas ações que estão inseridas ali, né? Porque se cada um fazer de um jeito, imagina a bagunça que pode ser esse hospital, né? E isso pode também acarretar na geração de erros de medicação, de identificação do paciente, etc, né? Então, o que isso funciona, né? Ele otimiza o tempo, recursos e permite que as equipes de saúde tomem decisões rápidas e informadas, especialmente em situações de emergência. Então, se tem um protocolo ali para essa dor torácica, então já vai ter um passo a passo de como que vai ser esse atendimento desse paciente, né? Então, vai ser um atendimento mais rápido, porque o protocolo, ele quer que em até 1 hora o paciente esteja tomando medicação, ou até 1 hora já esteja em consulta médica, né? Por exemplo, tá? Isso aí depende de cada hospital, é só um exemplo mesmo. Enfim, então todos vão ter a mesma base ali, o mesmo direcionamento. Uniformidade no cuidado, então ajuda a garantir que todos os pacientes recebam o mesmo nível de atendimento, independente de quem esteja cuidando deles, reduzindo variações indesejadas na prática clínica, né? Outras vantagens: base para treinamento e educação. Então, esses protocolos, eles vão servir para, justamente, na formação da equipe ali, mesmo que o enfermeiro, o farmacêutico, o médico não tenham tido experiência, na leitura desses protocolos, eles vão entender por que eles precisam fazer tais coisas para ajudar justamente na segurança do paciente nessa questão. Então, é algo que ajuda na constante atualização de conhecimentos e adaptação de melhores práticas. E facilitações em auditorias e controle de qualidade, né? Os protocolos, né, bem documentados, os hospitais podem monitorar e auditar os seus serviços, identificando pontos de melhoria e garantindo conformidade com as regulamentações, né? Então, são formas de você ter um passo a passo e evitar que tenham furos nessas comunicações entre as equipes, né? Então, os protocolos, né, eles podem se aplicar a todos os colaboradores, como um exemplo, né, o protocolo de higienização de mãos. Primordial, né, é essencial que todos os colaboradores do hospital tenham uma higienização de mãos correta, né? Porque mesmo que você não tenha contato direto com o paciente, vamos pensar na farmácia. A farmácia vai lá, separa o medicamento, tá? Esse medicamento volta, ele pode ter sido entrar em contato com uma mão ali que se não foi higienizada, com bactérias, com sangue, enfim. E aí isso pode voltar para a farmácia. Então é importante que todos tenham essa questão da higienização de mãos, tanto com água e sabão, quanto aqueles dispositivos de álcool, né, para poder fazer a higienização. Então, este é um exemplo que se aplica a todos os colaboradores. Eles podem ser para grupos específicos. Então, esse protocolo vai ser para os enfermeiros no cuidado, no banho do paciente. Então, o banho do paciente deve ser assim, assim, assado. Então, vai ser específico para a enfermagem. A gente, como farmacêutico, a gente pode olhar, a gente pode tentar entender, né, saber, mas não vai se aplicar a gente. Então, a gente não vai ter uma ação direta ali, né? Ou eles podem ser compartilhados. Muitos, né, ou a maioria dos protocolos, quando se refere à segurança do paciente ou alguma ação referente a alguma doença, alguma epidemia ali, são compartilhados. Então, toda equipe multi vai ter uma ação ali, naquele cuidado referente àquele interesse comum, né? Então, o grupo a qual o protocolo se aplica irá depender do objetivo específico daquele cuidado.
né? Então, vai depender do que é aquele protocolo, para onde ele quer direcionar, qual que é o intuito e também sempre focando na segurança do paciente. Eu coloquei aqui alguns dos protocolos que a gente encontra, né, em vários hospitais, né, que são bem utilizados. Um é o de dor torácica, que eu comentei agorinha, o sepse e choque séptico. Então, quando o paciente está com sintomas muito fortes de uma bacteremia, né, podendo ter a sepse, é iniciado uma ação referente àquilo para evitar que o paciente tenha um choque séptico, né? Então, tem aquelas ações que vão ser documentadas. De repente, para fazer esse protocolo, a equipe de farmácia vai estar envolvida na questão de entrega do medicamento ser de uma forma mais rápida. Então, em vez de, por exemplo, demorar 30 minutos para chegar o medicamento lá, vai demorar 5 minutos. Então, em 5 minutos, o medicamento tem que estar lá para funcionar com esse protocolo. Exemplos, tá? Pneumonia adquirida na comunidade, protocolo de cirurgia segura. Então, já é para o público ali do centro cirúrgico, né? Então, o que tem que ter nesse protocolo? Provavelmente a identificação do paciente, local da cirurgia, para que não haja procedimento que não seja aquilo que o paciente vai fazer. Às vezes o paciente vai fazer varizes do lado direito, se for identificado que vai fazer no lado esquerdo, vai fazer uma cirurgia que não precisava fazer, né? E a do direito ainda vai precisar fazer. Então, são uma série de cuidados que vão ter frente a esses protocolos. Então, de AVC, a prevenção de TEV, né? Tromboembolismo venoso, protocolo de uso de antimicrobiano de uso restrito, que são aqueles antimicrobianos que são mais fortes e são de uso restrito aos hospitais. Então, tempo de tratamento que deve ser feito, até qual a ação do farmacêutico, qual a ação do enfermeiro nesse protocolo, tudo isso vai estar escrito certinho, tá? Nos protocolos, eles contam com informações claras sobre o que se trata o protocolo. Um breve resumo da doença, o objetivo com aquele protocolo tem que ser algo claro, né? Não pode ser algo muito acadêmico, mas sim um objetivo claro ali. A população que vai ser aplicado esse protocolo e quem vai utilizar esse protocolo no hospital, para que grupo se refere a esse cuidado e como que vai funcionar, para que todos que leiam esse protocolo consigam entender e aplicar, né? Então não adianta ter uma grande revisão bibliográfica e sem eu sei que o tromboembolismo venoso ele é uma condição difícil e tudo mais, tá, mas como que a gente na unidade hospitalar do hospital SES, né, sei lá, vai funcionar isso, né? Então como que pode ser aplicado este protocolo? Então, trouxe aqui um exemplo, é um protocolo que é de um hospital. Esse protocolo é de prevenção de tromboembolia venosa em pacientes adultos, né? Sempre vai ter quando que foi a última revisão, a última atualização dele e a partir de qual momento que foi aplicado esse protocolo, né? Então aqui, ó, ele tem no comecinho introdução racional, né? Então, a definição: a tromboembolia venosa é uma afecção cujos sintomas clínicos podem ser de natureza silenciosa, de alta morbidez, podendo levar à morte súbita. Até 10 a 20% dos pacientes hospitalizados têm expectativa de desenvolver TEV clínica ao assintomática. O TEV é a causa mais comum de morte prevenível em paciente hospitalizado. Então, traz aí essa definição, traz aí
uma questão até também de prevenção, né, dessa tromboembolia venosa. A prevenção do TEV é uma das principais estratégias para melhorar a segurança do paciente internado. Aproximadamente 1/3, 150 mil a 200 mil mortes por tromboembolia venosa por ano nos Estados Unidos ocorre após cirurgias. A alta incidência de TEV e a disponibilidade de métodos efetivos de prevenção indicam que a tromboprofilaxia deve ser avaliada em cada paciente clínico e cirúrgico. Então, ele dá um norte ali do que se refere, o que é a tromboembolia venosa, como que ela acarreta, ele traz aí a questão da prevenção, né, do TEV. Então, é isso, ele dá esse contexto. Então, ele fala aqui, ó, este protocolo se refere à avaliação do risco de sangramento, prevenção de TEV em pacientes clínicos, prevenção de TEV em pacientes submetidos à cirurgia geral, prevenção de TEV em cirurgia ortopédica, em pacientes obstétricas, condições que predispõem o risco de hemorragia, o anexo, né? Meios de prevenção mecânicos, cirurgia em paciente anticoagulado, trombocitopenia, reversão de anticoagulação e troca de anticoagulantes. Então, esse protocolo vai tratar sobre todos esses itens relacionados a essa questão da tromboembolia venosa. Então aqui, ó, ele, além de já falar tudo o que o protocolo vai fazer, então qual que é o objetivo? Determinar o risco de TEV em condições clínicas e cirúrgicas. E o segundo, determinar esquemas profiláticos para a prevenção de TEV, tá? Então ele deixa o objetivo claro aqui, são 2 objetivos, né? Qual que vai ser a população-alvo que vai fazer uso desse protocolo, né? Então, pacientes acima de 18 anos de idade em tratamento clínico ou cirúrgico durante a internação hospitalar. Então, já é aí maior parte dos pacientes internados, a menos que seja um hospital infantil, né? Daí ele não vai aplicar. Mas esse protocolo foi feito para esses pacientes que estarão durante a internação hospitalar, tanto em tratamento clínico ou cirúrgico. Por quê? Porque exatamente no TEV, no tromboembolismo venoso, o paciente que está hospitalizado, ele fica na maca, né? Então ele, se de repente está tomando algum medicamento de risco de queda, a saída dele da maca já é dificultosa, ou ele está fazendo uso de vários medicamentos e está ali. Então ele é um paciente que está tem a predisposição de ter uma tromboembolia venosa. Por isso que é importante essa prevenção e esse tratamento dessa tromboembolia venosa. Utilizadores potenciais. Isso aqui é para quem que se aplica, para qual grupo do hospital esse protocolo vai ter. Então tá aqui, ó, médicos clínicos, cirurgiões, ortopedistas, oncologistas, intensivistas, ginecologistas e obstetras, a enfermagem responsável por internação ou cirurgias, os farmacêuticos, os fisioterapeutas e também, ó, aos acompanhantes e cuidadores, porque tem pacientes que já são mais idosos, são mais predispostos a ter essa condição. Então, este protocolo também vai ter uma ação com os acompanhantes e cuidadores no cuidado desse paciente que está internado, né? Então, geralmente, os protocolos são assim mesmo. E aqui a metodologia, né? Ele vai falar as fontes que foram utilizadas, vai descrever a doença, como que vai ser feito e tudo mais. E a ação de cada utilizador, o que ele vai fazer em relação a isso, né? Então, aqui eu trouxe meio que um passo a passo, né? É o que está no protocolo sobre a avaliação do risco de tromboembolia venosa em pacientes cirúrgicos, né? Esse aqui é só um modelo de Caprini, né? Então, durante o protocolo, ele vai falar sobre paciente cirúrgico e paciente clínico. Esse aqui, especificamente, é do paciente cirúrgico. Então, ele vai seguir aqui, ó. Se o paciente tem muito baixo risco, né? Se ele fez a cirurgia geral, é risco 0. E cirurgia plástica ou reconstrução, risco de 1 a 2. Risco de TEV 0,5%.
Então, ele não vai utilizar o medicamento, vai fazer a deambulação precoce. Então, o tratamento dele, né, a prevenção de TEV é que ele consiga dar pequenas andadas ali pelo hospital, dentro do quarto, né, para poder fazer essa circulação no organismo. Baixo risco. Então, paciente de 1 a 2 grau de risco, se for cirurgia plástica ou reconstrução de 3 a 4 pontos de risco, se for cirurgia vascular, cirurgia laparoscópica, risco de TEV de 1,5%. Então, qual que vai ser o tratamento dele? Vai ser uma profilaxia mecânica, com compressão pneumática intermitente ou meias elásticas. Então, ação aí da fisioterapia, né? Então, vai fazer exercícios para fazer a movimentação desse paciente. Paciente de risco moderado, né, com até 3% de risco, vai já utilizar uma profilaxia, né, de TEV com medicamento. Então, pode ser a enoxaparina de 40 mg, iniciar 12 horas antes ou após a cirurgia. Heparina não fracionada, né? Esse HNF aí, de 5.000 I, de 12 em 12 horas, ou 8 horas, ou profilaxia mecânica, em caso de alto risco de hemorragia. Então, esses riscos, na verdade, né, eles são determinados a partir de condições do paciente. Então, o paciente é obeso, ou o paciente já tem cirurgias anteriores, a paciente já teve um AVC, né? Então, tudo isso, ele vai aumentando o grau de risco, e aí também conforme a cirurgia que ele fez, né? Se o paciente já tem uma condição de circulação, etc., pode ser que ele tenha alto risco de hemorragia. Então, vai fazer a profilaxia mecânica junto da enfermagem. Essas duas profilaxias podem estar associadas, tanto a medicamentosa junto com a fisioterapia. E alto risco, né? O paciente com cirurgia geral acima de 5, ou cirurgia plástica ou reconstrução 7 a 8, cirurgia coloretal, politraumatizado, lesão de medula espinhal, cirurgia de câncer. Então, risco de TEV a 6%. Então, vai utilizar a enoxaparina, 40 mg por dia, 12 horas antes ou após a cirurgia. A heparina, né? De 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. E também associar a profilaxia mecânica ou a profilaxia mecânica em caso de hemorragia, né? Então, mas Cistela, para que eu vou utilizar essa avaliação do risco de TEV, né? Tanto para pacientes cirúrgicos como pacientes clínicos. A gente está envolvido, primeiro que nesse protocolo específico, a gente tem participação, tá? Então, no mínimo, é importante que a gente saiba como que está funcionando esse protocolo no hospital. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, envolve medicamento. Então, se envolve medicamento, eu preciso, primeiro, né? Nenhum protocolo vai instituir sem já os materiais no hospital. Ou para instituir o protocolo no hospital, é necessário que haja uma comunicação para a compra desse medicamento e tal. Porque adianta o médico lá avaliar e aí precisa da enoxaparina e não tem enoxaparina. Médico, não vai ter enoxaparina. Como assim? Não vai ter? Então, assim, isso faz parte também da nossa análise de prescrição. A gente conhecer esse paciente. Então, a gente precisa ver se a profilaxia que está prescrita, ou se o tratamento prescrito, está adequado com esse protocolo que a gente está incluso. Então, tá aqui, nesses pacientes, vai fazer enoxaparina 40 mg por dia. Então, se a dose da nossa Clexane é de 40 mg, que tem de 20, 40, 60, se não estou enganada, então eu preciso verificar se essa profilaxia está saindo correta da farmácia.
né? Ou a heparina também, não fracionada, se ela está sendo utilizada uma ampola de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Então é importante que a gente tenha participação nesse protocolo de forma ativa, para que acontece. A gente vai ser responsável também, se a gente está incluso, para verificar se está sendo adequado. Ou teria que ser um outro modelo, teria que ser um outro jeito de fazer, né? Então, por isso que é importante um bom preenchimento dessas documentações, né? Essas avaliações de pacientes cirúrgicos e de ambulatório devem estar atualizadas, porque a gente pode olhar o prontuário do paciente e o paciente faz uso do Clexane, mas não tem uma avaliação, não sabe se o paciente é baixo risco, se é alto risco, se teria que ter uma profilaxia mecânica associada. Então, é importante que a gente tenha esse interesse de se envolver nos protocolos, né? Então, os protocolos hospitalares, né, eles vão ter essas funções. É importante que, novamente, né, que a gente se envolva na formação desse protocolo, né? Por exemplo, tem protocolos que são da enfermagem, mas também está associado a gente porque, por exemplo, um protocolo de lesões, de úlceras, né? O paciente está internado e às vezes a pele fica fragilizada e pode ocorrer feridas, né? E aí, tá bom, a enfermagem vai utilizar o pergamanato de potássio. Tá, mas a farmácia tem para fornecer? Então é importante que a gente se envolva nos protocolos para que o paciente possa ser atendido de uma forma segura e de que isso dê condições para que possa dar andamento, né? O protocolo de segurança em cirurgia, né? Como que a farmácia pode se envolver nessas questões, né? Então, a gente precisa se lembrar que a gente não é um ambiente isolado ali, né, esquecido do hospital. Não, nós somos muito importantes, a farmácia hospitalar é muito importante para todas as funções ali do hospital. O médico prescreve, mas se o medicamento não sobe, não vai para a enfermagem, não vai para o paciente, não faz o efeito que precisa, né? Então, é importante que a gente esteja ciente e participe também das comissões de farmácia terapêutica para ver como que está o andamento dessas seleções de medicamento, comissões tem uma comissão que tem na maioria dos hospitais, que é de infecções hospitalares. Então, como que está o andamento disso? Como que nós, farmacêuticos, podemos nos envolver? Será que precisa do melhor controle ali, do gerenciamento desses antimicrobianos, né? Será que os médicos estão cumprindo o tratamento correto desses antimicrobianos? Então, são coisas que a gente pode se envolver e pode ter uma atuação que não vai ser só importante para a redução de custos, como também vai fazer uma diferença gigantesca na vida desse paciente, né? Então, a gente vai passar para uma outra parte, que é de segurança do paciente, né? Mas agora a gente vai falar sobre metas internacionais que atuam nessa parte de segurança do paciente. Eu acho que essas metas são importantes até para iniciar, né, numa farmácia hospitalar ou no hospital que está começando. São metas que o Ministério da Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde reconheceram e que podem ser implantadas e vão nortear muitos dos protocolos que a gente deu uma conversada aí antes, tá? Então, adotar um protocolo de segurança do paciente promove a qualificação do cuidado em saúde. Então, este protocolo vai auxiliar para que o paciente tenha a melhor experiência possível dentro do hospital, né? Mais do que padrões para assistência, os protocolos oferecem soluções práticas para diminuir eventos danosos ao paciente que poderiam ser evitados. Aquele negócio do quase erro,
ou do erro com o incidente, né? Quando a gente faz o plano de ação, é importante que tenha um protocolo que alinhe, este é o correto. Então, o nosso plano de ação vai conversar ou vai ser parte ali de um protocolo, né? A relevância desse tema, né? Elas nasceram a partir dessa busca de segurança do paciente, nasceram as 6 metas de segurança do paciente, né? Estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. Então, são 6 itens, né? Que fazem toda a diferença no cuidado do paciente e creio que sejam imprescindíveis assim para você aplicar no hospital. Meu hospital está começando, não tem nenhum protocolo. Então, começa com as 6 metas. Isso vai ajudar a direcionar os protocolos que vão surgir por conta das necessidades, né? Então, a primeira meta, né? Identificar o paciente corretamente, né? A segunda meta, melhorar a eficácia da comunicação, na comunicação da equipe, tanto a comunicação da equipe, quanto a comunicação com o paciente, com o familiar. Terceiro, melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Novamente, esses medicamentos de alta vigilância, o cuidado e a preocupação que a gente precisa ter com eles, né? Só que agora aplicadas no hospital inteiro, né? Não só na nossa farmácia. Assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde e reduzir o risco de danos ao paciente decorrente de quedas, né? Então, a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, a primeira vai ser identificar o paciente corretamente. Então, identificar com segurança o paciente como sendo a pessoa para a qual se destina o serviço e o procedimento. Então, esse é o objetivo. Então, aquele exemplo lá da Maria da Silva, que tem 3 Maria da Silva, né? Então, a gente precisa identificar essa Maria da Silva de forma que ela não seja confundida com as outras 2, né? Então, um número de atendimento diferente, como uma continuação, já é uma forma de identificação. A data de nascimento e algumas outras diferenciações. Será que seria interessante deixar essas 3 Maria da Silva no mesma unidade de internação ali, né? Ou a gente coloca uma em cada setor, se possível, né? Então, são alguns meios da gente poder cuidar da segurança desse paciente, né? A identificação correta do paciente é o primeiro cuidado para um ambiente seguro, né? Tem o objetivo de especificar quem é a pessoa que recebe o atendimento, como aplicação de medicamento, transfusão de sangue, realização de exame, cirurgia e tratamento. É o ponto de partida para a correta execução das diversas etapas de segurança. Então, presença de pulseira de identificação, por exemplo, a pulseira contendo o nome, a data de nascimento, né, o número de prontuário. Tudo isso são identificações que são necessárias. Quando o medicamento sai da farmácia, é importante que tenha um destino certo. Vai direto para o paciente, né, vai para a enfermagem e vai aplicar para o paciente. Qual que é o setor que esse paciente está internado? Então, tudo isso é interessante ter na identificação desse paciente num adesivo ou numa folha de papel, enfim. Tudo que seja mais seguro ali para que não haja rasgo, não haja perda dessa identificação. É muito importante essa meta sendo bem feita, porque vai evitar erros ali de administração de medicamento, de um procedimento incorreto, né? A gente vai falar um pouco sobre a parte de cirurgia segura, né? Mas isso é extremamente importante. Identificar não somente o paciente, né? Mas identificar o acompanhante que está com uma etiqueta, com uma pulseira. Se o paciente tem alguma alergia, também se já identifica. Imagina, a enfermagem vai olhar e já vai saber que o paciente tem alergia a algum medicamento e vai ter um outro cuidado. Ou o paciente já é fragilizado, idoso, pode ter um risco de queda ali, então uma atenção maior. Então tudo isso
faz parte de itens de identificação correta do paciente. A segunda, melhorar a eficácia da comunicação. Então, qual que é o objetivo, né? Desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa, sem ambiguidade e compreendida pelo receptor. Então, não adianta, tipo, o médico falar assim, traz um aplicativo. A enfermagem entender neuleptil e na farmácia pegar um outro medicamento e não ter. Então, como que acontece a comunicação? A comunicação pode ser feita verbal e também ela deve ser documentada. Então, qual que é a nossa maior documentação no hospital? É a prescrição, é o prontuário do paciente, né? Então, é importante que haja essas avaliações da enfermagem, da nutrição, se tiver serviço de nutrição, da farmácia, se foi feita a análise daquela prescrição ali. Então, é importante que haja essa comunicação o mais clara possível para evitar erros também de administração de medicamentos, de eventos adversos ali, né? Erros com dano. Então, uma comunicação clara, objetiva, completa e fácil de ser compreendida por todos, né? A segurança no ambiente hospitalar envolve a comunicação entre profissionais, pacientes e familiares, por exemplo, né? Então, tem as passagens de plantão. A passagem de plantão não pode ser um monte de rabisco ali, né? Ela precisa ser legível, com ausência, né, de abreviaturas, se possível, ou se tiver abreviaturas, seguir uma norma no hospital para que todos entendam aquele escrito, né, da passagem de plantão. Então, tá passando o turno, então não adianta passar, não, aconteceu isso. Não, precisa saber quem que é esse paciente que vai receber esse cuidado, ele está acamado ou não, ele tem familiar ou não, ele tem quais condições de saúde. Então é importante que tenha esses relatórios, não precisam nem ser assim, extensos, mas que sejam claros e objetivos em relação a isso, né? Então aqui, na passagem de plantão entre as equipes, nas transferências internas e externas, na ordem verbal em situação de emergência, na divulgação dos resultados de exames, nos registros no prontuário, na escuta de queixas e sintomas, na divulgação dos resultados de exame e no esclarecimento sobre a situação de saúde do paciente e os atendimentos realizados. A gente precisa ter certeza que aquilo que a gente falou, se é uma comunicação ali verbal, por telefone, a gente precisa ter certeza que outra pessoa compreendeu a informação que foi passada, né? Então, esteja disposto a responder perguntas, explicar novamente quando for necessário. Então, quando você ouvir a informação, você repete a informação. Fulano de tal, eu preciso do medicamento X. Medicamento X, XY? Não, medicamento X. Então, medicamento X. Então, para não ter o mínimo de erro nessa comunicação verbal. E sempre que possível a comunicação em escrito de forma legível. Tá? Melhorar a segurança dos medicamentos de alta vigilância, né? Então, o objetivo é desenvolver e implementar estratégias e mecanismos que promovam a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos no processo de utilização dos medicamentos de alta vigilância, né? A gente já conversou sobre os riscos aumentados de danos, né, que podem ser feitos na falha na utilização desses medicamentos. Então, como que a gente pode auxiliar? Então, fazendo a identificação correta desse medicamento, verificando a dose correta, de repente identificando esse medicamento na unitarização, que ele é um medicamento de alta vigilância, que ele precisa de uma atenção maior, colocando uma etiqueta vermelha para ter uma visibilidade melhor desse medicamento. É importante também que tenha também um local desses medicamentos, né, uma lista,
para que todos tenham ciência desses medicamentos, né, ali na unidade de internação, enfermagem T, para poder armazenar de forma correta, para administrar de forma correta. Tudo isso faz parte da educação, né, de treinamento dos colaboradores para não afetar o paciente internado. Então, como que a gente pode atender essa meta? Então, por exemplo, nos setores de farmácia, armazenar em recipiente específico de cor vermelha, locais de acesso restrito, né? Quando for estocado, está marcado ali que é um medicamento de alta vigilância, ter uma dispensação, uma distribuição, um transporte que garanta que esse medicamento vai ser recebido e vai ser armazenado de maneira correta, né? Colocar em negrito na prescrição, se for uma prescrição eletrônica, alerta que o medicamento é de alta vigilância, né? Enfim, são várias coisas, pequenas ações que a gente pode ter, e ainda mais que isso inclui muito o nosso papel, né, como farmacêuticos. Então, nossa tarefa nessa meta é não só fazer uma guarda, né, um armazenamento dentro da farmácia correto, como garantir que nas unidades de internação esse medicamento vai ter um armazenamento apropriado, num local que chame a atenção que aquilo lá é um medicamento de alta vigilância. Tá? Outra meta, assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Então, a gente já viu diversas reportagens também sobre paciente fazer era uma amputação de um membro direito e foi feito no membro esquerdo, né? Então, essa meta visa aperfeiçoar a comunicação entre os profissionais envolvidos no processo, médico, enfermeiro, farmacêutico, paciente, para assegurar a inclusão do paciente na marcação do local da intervenção, garantir cirurgias e procedimentos invasivos no local de intervenção correto, procedimento correto no paciente correto, né? E isso está muito linkado com a primeira meta, né, de identificação do paciente, né? Então, o conceito de cirurgia segura envolve a adoção de medidas para redução de risco de eventos adversos que podem acontecer antes, durante e depois. Então, a equipe fazer um checklist, né, uma lista de checagem para garantir que o procedimento seja realizado conforme planejado. A outra meta, né, a última meta, é reduzir o risco de infecções associadas a cuidados de saúde. Então, promover a prevenção e controle das infecções em todas as unidades de atendimento a pacientes por meio de programa efetivo, com ênfase na importância da prática da higienização das mãos. Então, isso vai para todos os colaboradores do hospital. Todos precisam entender essa importância, porque isso, quando não tem uma boa higienização de mãos, a gente está disponível, né? A gente está apto a ter infecções que vão ocorrer ali no meio hospitalar. E aí podem ser infecções que podem ter um tratamento até mais custoso, tanto de custo quanto de estado, né? Então, verificar se os tratamentos estão sendo feitos de forma correta. Essa redução de infecções associadas a cuidado de saúde, não só na prevenção, que é a higienização de mãos, mas também nos tratamentos com antimicrobianos, né? A Comissão de Infecção Hospitalar trabalha nisso, né? Então, a adoção de medidas para a prevenção, redução de riscos de infecções associadas ao cuidado, adquiridas em função de procedimentos, monitoramento e tratamento de pacientes no hospital. Então, a importância disso, né? Porque se uma dessas coisas acaba não sendo feita, isso vai acarretar em várias outras coisas. Então, tem pessoas que vão estar internadas que têm mais propensão a infecções, até funcionários, né? Idade avançada, pacientes com câncer, doenças imunossupressoras, lesões na pele, pacientes que foram submetidas a grandes cirurgias, né? Transplantes, diabéticas, obesas e fumantes. Então, desde a recepção até o cuidado do paciente de ponta ali, né?
na maca com o paciente, é importante que haja a higienização das mãos, o uso do jaleco, né? Não ficar usando o jaleco fora do ambiente hospitalar, ou se está no ambiente de comida, não ficar com o jaleco porque estava ali junto com outras coisas, né? Ou usar aventais descartáveis também. Então, tudo isso fazem parte dessas metas de segurança que são importantíssimas pro nosso meio, né? Agora sim, a nossa última meta, que é a reduzir o risco de danos ao paciente decorrente de quedas, né? Então, elaborar, implementar e monitorar ações preventivas para reduzir lesões decorrentes de quedas. Então, vão ter pacientes que já são mais frágeis e ele vai tomar um medicamento que vai ter risco de queda, né? Então, é uma medida de segurança justamente para que esses pacientes não tenham a queda dentro do hospital, enfim. Então, pode ter um protocolo de prevenção de lesões por pressão, né? Então, identifica os pacientes com risco de desenvolver lesões, né? Escaras, úlceras por pressão durante a internação e com o objetivo de reduzir a ocorrência dessas lesões. Então, fazer uma avaliação de risco desses pacientes, né, para aplicar medidas de prevenção. De repente, um curativo melhor, bem melhor feito, ou o uso de alguma pomada específica para evitar o uso para evitar o acometimento dessas lesões, né? Então, são extremamente importantes. Um outro protocolo de prevenção de queda é identificar os pacientes com risco de queda, receber uma pulseira de identificação de cor vermelha. Isso é interessante porque visualmente já vai ter uma diferenciação daquele paciente, né? Então, o objetivo é agir preventivamente, evitando que ele possa cair, né? E também ter lesões. Então, os pacientes devem ser orientados a esse risco, os acompanhantes, né, familiares, os acompanhantes são nossos aliados ali no cuidado do paciente, porque mesmo o técnico que vai, visita, faz a checagem, a aferição, né, sinais vitais, etc., o acompanhante conhece o paciente, né, e ele deve ser nosso aliado para esse cuidado. Então, esses acompanhantes conhecem o paciente, sabem ali se ele está caindo, se está com a pressão mais baixa, né? Então, a gente deve se aliar a eles e para que eles procurem a equipe de enfermagem, procurem a equipe assistencial ali para verificar se tem alguma outra forma, se tem algum outro jeito que ele não cai. Às vezes o paciente acaba, né, querendo sair da maca ali, né? Então, é importante que todos sejam orientados referente a esse risco. E como que a gente, como farmácia hospitalar, pode contribuir nesse cuidado, né? Nesse protocolo de risco de queda, né? Então, a farmácia tem alguns medicamentos que podem facilitar esse risco de queda. Então, identificar esse paciente, ou identificar esse medicamento na unitarização é um passo ali, ou identificar na prescrição, né, fazer uma análise sobre esse medicamento, né, que o paciente está fazendo uso. Tudo isso são formas da gente contribuir, né, para esse quesito, né. Então, nós como farmacêuticos, né, a gente deve estar atento aos protocolos hospitalares, atento também a participações nessas comissões de segurança do paciente, como que a gente pode melhorar, de repente alguma ação simples que impacta em erros, né, que eles podem ser melhorados a partir de gestão de risco, né, aquele 8 Ws para a gente fazer. É importante que a gente veja o processo como um processo completo, né, que não vai só impactar a farmácia, mas todo o hospital. Então,
desde a recepção, identificando o paciente corretamente, desde do médico fazendo a prescrição certa, com o procedimento correto, seguindo o protocolo, enfermeiros fazendo o cuidado ali, checando se o paciente é ele mesmo, confirmando o nome do paciente, data de nascimento, tudo isso são coisas que estão nessas metas de segurança e são extremamente importantes, né? Então, a gente como farmácia, a gente deve também garantir que os processos que acontecem na farmácia estejam de acordo com essas normas hospitalares também, porque essas também vão impactar a vida do nosso paciente, tá? Então, é assim que nós terminamos. Espero que tenha dado para entender um pouco sobre a importância dos protocolos hospitalares e essas metas de segurança que podem nortear para caso você precise fazer um protocolo, tá? É isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.